Procurador-Geral, doutor Augusto Aras, a presidente Simone Tebet, todos os nossos pares, a imprensa e os telespectadores que estão assistindo essa importante sabatina e tirando todos os tipos de dúvidas do próximo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Doutor Aras, a Constituição ela define que o Ministério Público define o Ministério Público como parte ou fiscal da lei. Na prática, o que tem se visto no Ministério Público de hoje, com raríssimas exceções, é a transformação em um órgão eminentemente acusador. Mesmo quando funciona como custo legis nos tribunais, instalado a se manifestar, a sua imensa maioria dos pareceres, os pareceres são manifestados, apresentados, eles são sempre no sentido de confirmar a tese acusatória das instâncias inferiores. Pedir absolvição quando não há provas para condenar, jamais, isso está em extinção. O que se vê nos dias de hoje é que o Ministério Público, volto a dizer, raríssimas exceções, tem pela condenação, pela prisão, a mesma referência que um atleta tem por um troféu. Portanto, precisamos de um Ministério Público que se atue sem punitivismos, interesseiro, sem sanha persecutória, que seja atuante e que firme em casos em que há transgressão da lei, mas que forme suas convicções e use seu poder de acusar com base no conteúdo probatório dos autos e não no nome da figura que está na capa dos processos. E que, se convencer, após a investigação, o investigado ou o acusado é inocente, que se peça o arquivamento ou absolvição. Nos dias de hoje, basta uma acusação infundada para uma condenação perpétua perante a opinião pública. O Ministério Público não pode ser uma instituição que seus membros a utilizem para a concessão de um projeto de poder. A arena para resolver esse ativismo e exercê-lo é essa que Vossa Excelência se encontra hoje, o Parlamento. É muito fácil hoje ver um procurador da República, por exemplo, praticar ativismos, incitando a opinião pública a protestar contra a classe política, mas o fazendo como todo um escudo do Ministério Público de hoje se tornou para esses ativistas travestidos de procuradores. Ocorre, doutor Aras, que para nós parlamentares nós temos total legitimidade para exercermos esse ativismo. Todos nós tivemos aqui que nos submeter a uma eleição, ouvir a população, sermos eleitos, para somente assim podermos representarmos no Parlamento. Eu acredito na instituição Ministério Público. Eu acredito que é chegado o momento de pensarmos na institucionalidade, o bom funcionamento de todas as instituições, nas consequências deletérias de uma ação inconsequente causa na vida das pessoas, das instituições. Eu quero, doutor Aras, lhe desejar boa sorte nessa missão e lhe dizer que esse momento difícil tivemos a oportunidade de ouvi-lo, muito esclarecedora, com outros colegas senadores presentes, e Vossa Excelência, assim como todos os candidatos aos Conselhos Nacional de Justiça, do Ministério Público, todos ouviram de nós essa linha que tem sido a nossa opinião coerente, de achar que é a hora de nós chamarmos os de juízo nessa pátria, os de juízo na nossa República, para começar a colocar as coisas nos seus lugares. Os políticos fazendo política, os magistrados fazendo o que a Constituição lhe confere, os membros do MP, a mesma coisa, e assim nós chamarmos, darmos uma luz para a sociedade no meio desse túnel escuro, sem perspectiva, para milhões de jovens que estão hoje aí já começando a sua vida sem nenhum tipo de expectativa. O Neiva Moreira, maranhense, foi congressista, e rodou o mundo, um dos editores da Caderno Terceiro Mundo, ele já dizia que era mais fácil tratar com um jovem de 60 anos do que com um velho de 20, porque muitos jovens de 60 estão cheios de esperanças querendo construir ainda um novo mundo e um novo Brasil. E, infelizmente,
muitos jovens, agora de 20 anos, não querem sonhar ou desistem já fácil de qualquer tipo de luta que lhe é imposta. Portanto, a nossa convicção, e aqui a reflexão que eu faço nesse momento, ao novo subprocurador da República, a essa casa e a toda a sociedade, é que há espaço para, sim, os diferentes, há espaço para discutirmos de maneira civilizada como é feito aqui nessa casa, como é feito na casa ao lado, na Câmara dos Deputados, mas que é preciso que, a partir de agora, ou se tente se criar, é justamente esse ambiente, para que quem quer ser político abandone a sua carreira e venha fazer. Eu vou lhe dar o exemplo, o governador do meu estado, Flávio Dino, ele era magistrado e apaixonado por política desde o movimento estudantil. Chegou o momento que ele disse, eu não vou mais ficar na magistratura, eu vou enfrentar as urnas. Foi ser deputado federal, foi para outras eleições, perdeu. Hoje é o governador reeleito do estado. O Whitson, lá no Rio de Janeiro, era juiz federal, ele fez a mesma coisa. Nós temos vários casos. Não tem nem comparação, eu estou dizendo que ele era magistrado e de opiniões diferentes, Então, o programa ideológico, político, a carta que o Flávio Dino defende no Maranhão é totalmente diferente da Whitson, mas os dois vieram da magistratura, ou seja, vão vir para a política disputar suas ideias, as suas convicções. O que nós não podemos achar que é normal é que, atrás ainda de capas, se tenha ativistas que estão, na verdade, fazendo o que deveria se fazer aqui dentro, política. E isso é preciso que nós tenhamos essa tranquilidade e clareza e sem nenhum tipo de crítica à instituição, e sim pessoas que, às vezes, são minoria e que acabam manchando todos que constroem o dia a dia delas. Então, fica aí o exemplo claro, né, do Intercept. O próprio Delanhol disse que não vai confirmar, ele não confirma o que está aí na rua já, o que já veio à tona, mas claro que a sua própria colega pediu desculpas em público naquele caso lá do Lula, do enterro do neto dele. Ou seja, ele não confirma, mas uma colega dele da Força Tarefa pede desculpas em público por um caso daquele ali que não está se falando de política, está se falando de humanismo, está se falando ali de gente, está se falando ali de sentimento, coisa que nós cada vez mais estamos estimulando para que as pessoas não tenham mais, né? Então, eu encerro as minhas palavras, eu não vou deixar pergunta, e sim reflexão, porque o momento agora é de desejar não só sorte nos atos que vão ser, que Vossa Excelência vai ter a oportunidade de proferir, mas também desejar que tenhamos todos bastante consciência e juízo para ajudar no bom funcionamento da instituição e do nosso país. Agradeço, senador.